Através dos séculos, o homem aprendeu a conviver com os vulcões. Procura entendê-los e adivinhar suas intenções. Mas o vulcão continua imprevisível, como há milênios, quando tudo o que o homem podia fazer era se espantar com a força da natureza. A erupção mais antiga de que se tem notícia aconteceu 1400 anos antes de Cristo. O vulcão Santorini, perto da ilha de Creta, explodiu e destruiu uma civilização inteira. Já na era cristã, o ano de 69 foi marcado por um grande desastre. A cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi totalmente soterrada pela erupção do Vesúvio. 1.600 pessoas morreram. Foi somente 1.500 anos depois que a cidade foi redescoberta por arqueólogos. As ruínas revelaram uma cidade alegre e rica. E o mundo pôde ver o terrível espetáculo de pessoas que morreram instantaneamente. Gente que morreu fazendo coisas comuns do dia a dia de uma cidade, tomando banho, comendo, amando. A cratera do Vesúvio sempre fascinou os homens. No fim do século passado, o político brasileiro Silva Jardim foi visitá-lo. O Vesúvio entrou em erupção. Silva Jardim escorregou e morreu dentro do vulcão. Não muito longe de Pompeia, na Sicília, fica o maior e mais ativo vulcão da Europa, o Etna. A primeira erupção conhecida do Etna foi há mais de 3.000 anos. Uma das maiores tragédias provocadas pelo grande vulcão aconteceu no ano de 1169. 50 cidades foram destruídas, 15.000 pessoas morreram. Muitos cientistas dizem que a fertilidade do nosso solo se deve à lava dos vulcões, acumulada durante milhões de anos. No caso do Etna, isso talvez explique a presença constante de cidades e vilarejos nas proximidades do vulcão. A cada erupção, os camponeses rezam para que a lava não destrua as plantações. Não adianta muito. O povo da Sicília sabe: o que o vulcão dá, o vulcão tira. Esta ilha é nova. Ela tem apenas 22 anos de idade. Até 1963, isso aqui era oceano. De repente, uma explosão vulcânica lançou toneladas de lava no mar. Assim nasceu a ilha de Surtsey, em pleno Oceano Atlântico, ao sul da Islândia. São 3 quilômetros de cinza e lava, hoje visitados por cientistas interessados em estudar os vulcões. A ilha Surtsey é prova de que os vulcões não trazem só destruição. A vida já chegou à ilha. O fenômeno que deu origem à ilha é este. A rocha quente acumulada no centro da Terra pressiona as placas que formam o solo do Oceano Atlântico. As placas cedem e se abrem. Forma-se um tubo, um vulcão, por onde sai a lava, que vai formar ilhas como Surtsey. Toda a Islândia se formou assim. Através dos séculos, milhares de explosões submarinas fizeram surgir este país no norte do Oceano Atlântico. São dezenas de ilhas. Uma das mais conhecidas é Emari. Aqui, uma vez por ano, a população deixa a cidade e se reúne num grande acampamento. Nestes encontros, os islandeses homenageiam seus antepassados, os vikings. De noite, uma grande fogueira é acesa. Ela também é uma tradição. Para os vikings antigos, o fogo era sinal de progresso e trazia calor nas regiões geladas por onde navegavam. O fogo era a fonte da vida. Para a gente de Emari, o fogo é também o símbolo da destruição e da morte. Em janeiro de 73, Emari viveu uma grande tragédia de fogo. No meio de uma noite de inverno, os vulcões voltaram com toda a força. A população teve que ser evacuada às pressas. Pouca gente ficou ferida, houve apenas um morto. Mas a destruição foi grande. Em apenas uma semana, mais de 100 edificações estavam arrasadas. Uma camada de pó preto cobriu toda a cidade. Um mês depois, o vulcão continuava ativo e a lava ameaçava fechar para sempre o porto, vital para a vida de Emari. Uma equipe de socorro tentou esfriar a lava usando as águas geladas do mar. A luta contra o vulcão durou 5 meses e o porto foi salvo. Quando a população pôde finalmente voltar para a ilha, a cidade estava completamente soterrada. Veja como ficou o portão do cemitério.
Hoje, Emarri está assim. As crianças brincam ao lado da montanha de lava deixada pelo vulcão. Os agricultores voltaram a plantar e a colher. Mais uma prova de que depois da tragédia, os vulcões podem deixar um rastro de fertilidade. Na Islândia, é impossível esquecer os vulcões. E o governo da ilha agora quer tirar proveito deles. Estas cenas mostram um projeto que usa a energia dos vulcões para desenvolver o país. A Islândia já construiu uma usina geotérmica que produz energia elétrica usando o calor acumulado debaixo da terra. Os islandeses sabem que esse mesmo calor pode um dia destruir a usina. O país está literalmente sentado sobre centenas de vulcões que podem explodir a qualquer momento. As ilhas que formam o Havaí no Oceano Pacífico também surgiram de erupções vulcânicas. Aqui, o vulcão mais famoso é o Kilauea, apelidado de Casa do Fogo Eterno. Ele atrai cientistas e turistas, mas não faz vítimas. Ninguém vive perto do Kilauea. A última vez que ele se manifestou foi em 69. A erupção durou 5 anos. Para os curiosos, ele ofereceu cenas noturnas de grande beleza. Os cientistas descobriram que a lava chega a temperaturas de 1000 graus centígrados e é tão violenta que provoca ventos fortes, verdadeiros furacões de fogo. Nos 5 anos de erupção, os cientistas puderam também acompanhar uma cena rara. Calmamente, o rio de lava desce em direção ao mar. O encontro dessas duas forças da natureza é impressionante. O Havaí fica no meio do Oceano Pacífico. E é aqui que estão as falhas geológicas responsáveis por 80% das erupções vulcânicas e terremotos que acontecem no mundo. É o Círculo de Fogo. Ele começa no Chile, onde uma falha geológica corre ao pé da Cordilheira dos Andes. De lá, sobe pela América Central e México e vai até a Califórnia. Uma outra falha sai do Alasca e chega até o Japão, onde é responsável pelos maiores terremotos já registrados. O círculo desce pelas Filipinas e pela Nova Guiné, passando ao largo da Austrália e termina na Nova Zelândia. O Círculo de Fogo afeta a América Latina de duas maneiras. Uma placa da crosta terrestre, batizada de placa de Cocos, se choca contra o continente. Na América do Sul, é a placa de Nazca que se choca com o continente. Ela é responsável pela formação da Cordilheira dos Andes e pelo surgimento de vulcões no Chile, Peru, Equador e Colômbia. A placa de Nazca está entrando debaixo do continente americano. Quanto mais fundo ela penetra, maior a temperatura. A rocha derrete e vira magma. Quando a pressão aumenta, o magma é expelido através do vulcão.